Ezequiel capítulo 37, a partir do verso de número 1. Então, quando você não achar rapidamente, olhe para os telões da igreja e acompanhe a leitura. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Feche os seus olhos e ore a Deus para que Deus fale ao seu coração sobre todas essas verdades contidas na passagem que lemos hoje. Pai, nós queremos te engrandecer e agradecer imensamente por mais uma vez estar na tua casa. Que o teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade, possa trazer direção, clareza, lucidez, revelação da tua parte, para que saiamos daqui abençoados e transformados, para que o teu nome seja mais uma vez exaltado e glorificado. Para isso, na autoridade do teu nome, nós fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, pois nós queremos, Pai, tão somente ouvir do Senhor o que Tu desejas de cada um de nós, e assim obedecermos a Tua palavra e glorificarmos o Teu nome para sempre. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Oramos sempre agradecidos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Nós temos aqui algumas lições que esse texto nos faz refletir. Hoje o pastor Ailma pela manhã falou de algumas dificuldades que são inerentes ao deserto. No deserto, irmãos, existem algumas peculiaridades que aqui na cidade nós não temos peculiaridades semelhantes ao deserto. No deserto, para quem já foi, eu já fui ao deserto do Sinai, subimos o Monte Sinai, durante o dia um calor absurdo. Por isso a Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem protetora, para poder proteger o povo daquele calor, daquele sol escaldante de quase 40 graus. E de noite um frio
congelante. Por isso a Bíblia também diz que durante a noite havia uma coluna de fogo. Com isso a gente consegue perceber, irmãos, que Deus não está alheio às minhas necessidades, que Deus se importa com o que eu preciso para poder sobreviver e sobreviver com qualidade. Durante o dia a nuvem, durante a noite aquela coluna de fogo protetora para aquecer, para poder trazer conforto durante todo aquele frio. Mas deserto também, irmãos, é uma escola onde poucas pessoas querem estar, porque no deserto a nossa vida é forjada, o nosso caráter é trabalhado, as nossas motivações são afloradas, porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. A primeira vez que o Senhor Deus tira o povo do deserto e o começa a colocar na trajetória da terra prometida, ao primeiro embate, ao primeiro problema, quando eles estão frente ao mar vermelho e não vem solução, saída, a Bíblia diz que eles começam a se levantar e a murmurar contra Moisés, dizendo, será que o Senhor nos trouxe aqui para nos matar? Será que no Egito não haviam covas suficientes para nos enterrar? Será que lá não havia suprimento necessário? E agora nós estamos aqui, diante de tudo isso, padecendo todas essas dificuldades, e a Bíblia diz, irmãos, que o deserto fez com que eles falassem daquilo que estavam em seus corações. E muitas vezes é assim que acontece comigo e com você. E não é apenas o diabo quem nos leva aos desertos da nossa vida, da nossa existência e da nossa trajetória. A Bíblia conta na passagem que nós lemos que o profeta Ezequiel, irmãos, ele não foi por conta própria ver aqueles ossos sequíssimos, observar de longe toda aquela mortandade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o levou até aquele lugar. Para ficar mais real para você, que isso foi no Velho Testamento, a Bíblia também fala que o próprio Espírito de Deus foi quem levou o Senhor Jesus também para estar no deserto. E lá no deserto a Bíblia diz que ele foi provado segundo as suas necessidades. Observe, irmãos, que o inimigo vai tentar nos provar, não é naquilo que você é bom, não é naquilo que você domina, não são nas áreas que está tudo equilibrado muito bem, é onde existe uma fragilidade, é onde existe uma propensão para uma murmuração, para uma palavra fora do contexto diante de Deus. A Bíblia diz que o diabo chega para Jesus e observa que de fato ele estava com fome. Há 40 dias, a Bíblia diz que ele não comia e não bebia. Qual foi a primeira tentação que o inimigo coloca para Jesus? É certo que tu és o Filho de Deus. Quantas vezes existem filhos de Deus padecendo, sofrendo por aí, chega um ímpio desse desavisado, ei, você não é crente? Por que você está passando por isso? Olha, irmãos, não é porque eu e você somos filhos de Deus que a Bíblia nos garante imunidade a problema. A Bíblia nunca prometeu que nós não passaríamos por problema algum. Muito pelo contrário, a Bíblia, através do próprio Senhor Jesus, disse, ei, tem o dia mau, tem o dia que você não vai conseguir controlar e dominar todas as coisas. E esse dia mau chega para todo mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa história de dizer que crente não passa por aflição, que não sofre determinadas baixas, é mentira, irmão. A Bíblia conta que da história que Jesus estava no barco junto com os discípulos e eles foram solapados por uma grande tempestade. O barquinho que eles estavam indo quase a pique, quase afundando, naufragando, até que no momento ideal, todos acordam Jesus e perguntam a ele, mestre, não te importa que pereçamos nessa tempestade?
E Jesus, com toda tranquilidade e serenidade, independente da situação, porque, irmão, a ansiedade e a preocupação não vai mudar a rota do que você está sofrendo. Jesus para e diz a eles: homens de pequena fé. Ele se dirige à polpa do barco e diz: vento, se acalme. E na mesma hora, o vento se acalmou, a tempestade se foi e todos conseguiram ficar tranquilos. Ninguém gosta de enfrentar desafios, mas o próprio Senhor Jesus nunca, irmãos, se esquivou de desafios. Ele enfrentou o Getsêmani, ele até tentou pular essa etapa, mas ele sabia que ele veio a esse mundo com aquele objetivo e passou por tudo aquilo, sabendo por que ele veio. Ele orou 3 vezes a Deus e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. É legítimo você orar, é legítimo você clamar a Deus, mas existem coisas que Deus vai querer que você passe, aprenda, amadureça e o glorifique, amém, irmãos? Existem coisas que Deus não vai tirar das nossas vidas, é lição, é escola, que a gente precisa entrar, entender e aprender tudo que Deus tem, para que a gente extraia o melhor dali. Como? O salmista tem tantas passagens, irmãos, de pessoas maduras que não fugiram de situações inadvertidas, de pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que conhecem a Deus, irmãos, não fogem da guerra, não fogem de problemas, porque elas sabem que com Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Elas têm essa certeza, essa convicção de que nele nós podemos todas as coisas. O salmista enfrentou incesto, enfrentou guerra dentro da própria casa, o próprio filho se tornou o seu arqui-inimigo, o seu filho primogênito se levantou contra ele, levantou um exército para lutar contra Davi, e Davi ainda o amava. No entanto, depois de ter passado e sofrido toda essa avalanche de situações inadequadas, ele chega ao ponto de concluir. 119 do capítulo de Salmos, no verso 71. Senhor, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está agradecendo a Deus o privilégio e a oportunidade por ter passado por uma situação difícil. Isso o aprimorou, isso o levou à presença de Deus, isso consolidou a sua fé. Se você não quer passar por situações difíceis, e com isso eu não estou dizendo ore por elas, porque elas virão orando ou não. Mas se você tenta fugir sempre dessas situações, dificilmente você vai ser um cristão provado e aprovado. A Bíblia diz que Deus nos prova, irmãos, não para nos reprovar. Deus tem nos provado simplesmente para provar o seu grande amor por mim e por você. E não é à toa que Ele leva esse profeta a esse vale de ossos secos com intenções e objetivos bem definidos. Talvez o próprio Espírito de Deus tenha levado você a essa situação com objetivos definidos. Para extrair alguma coisa de você, quando o Senhor, por meio do seu Espírito, coloca o profeta Ezequiel diante desse vale de ossos sequíssimos, pode ser desesperador, desalentador, desanimador, porque, irmãos, tem hora que eu olho determinado problema, e isso, de certa forma, tem uma tendência forte de me abater, de me desanimar. Eu olho e falo: Senhor, estou cansado de pelejar, estou cansado de lutar, de fazer batalha espiritual. Eu preciso de um tempo de paz,
de tranquilidade, de serenidade, porque é uma luta atrás da outra, irmãos. Essa semana nós recebemos mais de uma dezena de ligações de pessoas com conflitos, com problemas, precisando de um auxílio, de oração, e eu dizendo: Senhor, são muitas demandas, dá-nos um tempo de refrigério. Mas em meio a todas essas demandas, nós conseguimos ver a ação de Deus, um Deus se movendo. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre o profeta. Irmão, sabe o que faz diferença quando você é levado ao deserto? A presença de Deus ao seu lado. A mão de Deus estava sobre ele, guiando passo a passo. Vem, para, agora vai de novo, falando cada palavra do que ele deveria fazer. Ele se espanta com todo aquele número de ossos de dificuldade à sua frente, e Deus para diante dele e diz: ei, meu filho, acaso esses ossos poderão ressuscitar? Talvez apressadamente ou atabalhoadamente, você diria: com certeza, isso é mole, Senhor, eu e o Senhor somos maioria, fichinha. Talvez eu diria isso, talvez você diria isso, mas o profeta dá uma resposta que talvez seja a resposta que Deus queira ouvir. Vamos ver quem você reconhece que está no controle da situação. Acaso esses ossos poderão reviver? Sabe qual foi a resposta do profeta, irmãos? Senhor, tu o sabes. O Senhor é o único que conhece essa situação. O Senhor é o único que sonda a minha mente e o meu coração. Tu sabes se esses ossos podem ou não ressuscitar. Tu sabes se esse meu marido pode ou não mudar de vida. Tu sabes se esse ministério vai ou não crescer. Tu sabes se essa porta vai ou não se abrir. Senhor, tu o sabes. Esta semana, a pastora Melry, esposa do pastor Cláudio Duarte, que pregou terça-feira aqui na rede de mulheres, ela contou parte da sua história, e eu fiquei impressionado e ao mesmo tempo animado e estimulado. Ela falou: pastor, o senhor sempre pensa que eu sempre falava desse jeito, de maneira tranquila, pausada, de voz amena. Pastor, eu ia para a briga. Meu negócio era resolvido na briga, pau, pau, pedra, pedra. Eu não queria saber, era na porta da igreja, era na loja, era no ateliê. Se fizesse alguma coisa errada, ia ouvir. E se fosse necessário usar o braço, eu usava o braço. Um dia eu ia dando um murro na cara de uma irmã na igreja. Falei: meu Deus, pastora, mas fique tranquilo, Deus mudou minha vida, pastor. Falei: aleluia. Falei: se eu falar alguma coisa aqui, é perigoso ela voar em cima de mim. Só que ela falou: pastor, esse Deus que nós servimos é tão poderoso e tão maravilhoso. Tudo que o meu marido falava de mim era verdade. Irmão, minha mulher é mal-humorada, a minha mulher acorda de avesso. Tudo que você já ouviu, ele falando da mulher dele, era verdade. E ele não dizia tudo, ela contando para nós. Só que ela falou: um dia Deus mudou minha vida. E na minha vida foi diferente da maioria das pessoas. Pastor, eu fui dormir de um jeito e acordei de outro. Esse é o Deus que nós servimos. A mão de Deus resolveu ser estendida sobre ela. Talvez você olhe para o seu marido: pastor, isso não tem jeito. Talvez ele acorde amanhã de manhã transformado, levando o cafezinho na cama, e não é para te queimar. Eu estou orando, depois de terça-feira que ela falou isso, falei: Senhor, tem tanta coisa na minha vida que precisa ser acelerada. Senhor, que eu acorde, que eu durma de uma maneira e acorde de outra completamente diferente, porque a boa mão de Deus está conosco. Deus olha para esse profeta: está aí o problema.
Isso pode mudar? Irmão, eu quero aqui aproveitar e fazer um parêntese. Não é essas profecias meia boca que você usa a fé. A fé é uma coisa, é um dom. A profecia é outra coisa, é outro dom. São duas coisas distintas. Observe que o Senhor manda esse profeta profetizar. E no que Deus mandou ele profetizar, Deus disse: agora faça tal coisa. Diga que esses ossos vão reviver. Aí o profeta chegou: não fui eu, ossos, revivam. Como se dissesse: foi Deus que mandou. Isso é profecia. Quando Deus põe as palavras na sua boca, não é aquela história que a gente escuta muita gente por aí dizendo: eu determino que Deus faça isso. Querido, você é servo de Deus, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Essa história, eu determino, eu comando, anjo vem aqui, limpa meu sapato, anjo se assente aqui. Irmãos, a Bíblia diz: o Senhor dará ordem aos seus anjos em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É Ele quem vai ordenar. Esse irmão aqui, Serginho, precisa só de 2, não tem tanto ataque. Esse irmão aqui precisa de 5, o inimigo está furioso contra ele. Esse outro aqui precisa de 6. Essa aqui que vive orando precisa só de 1, de 2. E Deus vai dizer, Ele vai ordenando, vai lá, cuida daquela família, livra aquela família. É o Senhor, não sou eu que dou anjo. Arcanjo Miguel, vem agora e dê uma pisa qual o nome daquele demônio que tem uma bengalinha? Zé Pilintra. Oh, irmão. Há muitos anos, quando eu era um adolescentezinho, minha tia nos levou num terreiro de macumba e chegamos lá diante do Pai Santo e a entidade que acompanhava aquele terreiro era do Zé Pilintra. Havia uma bengalinha com uma fitinha, um nozinho em vermelhinho e a pessoa que nos atendeu dizia: todas as vezes que você precisar, invoque o Zé Pilintra, segure a bengalinha e peça para ele ajudar. Pouco tempo depois, eu me converti. Nós entendemos que isso não tem efeito nenhum, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Zé Pilintra nunca me fez tirar 10. Teve um dia que eu estava acreditando tanto naquele negócio. Falei, hoje eu não vou estudar, amanhã eu pego a bengalinha, seguro nela e ele vai me dar todas as dicas. Irmão, cheguei para fazer a prova, passei a mão inteira, que a minha mão transpira, molhei a bengalinha, molhei a fitinha e toda hora, me ajuda, o que é essa resposta? Me fala. E não tirei 10, irmão. A pastora lá. Tá bom, meu bem, era o espírito de mentira. Depois eu tive que renunciar a ele no encontro. Todo espírito de Zé Pilintra que ficava me enganando, me prendendo a ele, a bengalinha, eu te rejeito e te renuncio em nome de Jesus. Ô irmão, você que às vezes tinha um crucifixo, ficava segurando nele, alisando, para ele te ajudar, irmão, sai dessa, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para poder trazer todas as suas promessas, a minha e a sua vida. Sai desse negócio de segurar a bengalinha, a cruzinha, a fitinha do Senhor do Bonfim. Irmão, isso não tem poder, porque a única coisa, a única pessoa que nós já lemos, que diz que ressuscitou ao terceiro dia, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Maria, mãe de Jesus, foi uma belíssima mulher que nos deixou ensinamentos maravilhosos. Mas ela não ressuscitou.
e nem morreu na cruz. O padre fulano de tal, que é santo, pode ter feito 1001 coisa, pode ter sido um homem boníssimo, mas ele morreu e não ressuscitou. Mas a Bíblia diz que houve um homem, nascido de mulher, filho de um carpinteiro, chamado Jesus de Nazaré, que veio e cumpriu todo o propósito de Deus, passou por todas as etapas. Aos 33 anos ele foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está sentado à destra do nosso Deus e poderoso Pai. Aplauda esse Deus, irmão. Em nenhuma outra religião nós vemos um Deus que ressuscitou como o nosso Deus. É por isso que a nossa religião é viva. Não estou falando apenas batista, assembleana. Estou falando do cristianismo, daqueles que acreditam em Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E esse homem então é colocado diante de um quadro extremamente negativo. E o Senhor então diz: o que você está vendo? Ossos sequíssimos, um monte de gente estragada, um monte de gente morta. Querido, quantas vezes nós estamos em casa vendo situações que você nunca imaginou viver, e Deus muitas vezes permite que esse vale seja o início do seu milagre. O que é que você está vendo? É engraçado, irmãos, que ele não relata uma coisa que não estava naquele vale. Ele não floreia, ele consegue relatar literalmente o que ele estava vendo. Sabe por quê? Existem pessoas que estão com Deus, mas não estão vendo a coisa certa. Certa vez, Jesus pega um homem que havia ficado cego de nascença. Ele então, de maneira inusitada, irmãos, não existe um milagre que Deus sai repetindo porque Ele é Deus. Jesus está num determinado lugar, Ele cospe ali no meio daquela areia, daquele cascalho, pega um pauzinho, umedece aquela terra, pega assim. Vem cá, Serginho. E aí, vai lá no dedo, no olho dele, o cara era cego. Aí pergunta para ele: pode abrir os olhos, meu filho. O que é que você está vendo? Olha a resposta do cego: estou vendo homens como árvores. Talvez você esteja vendo os seus problemas de forma invertida, maior do que talvez seja. Sabe o que Jesus fez com esse cego? Falou: você não está enxergando direito ainda. Aí de novo, cospe e passa lá no olho. Esse cuspe aqui vai te curar. A sombra de Pedro curou, o meu cuspe também cura. Se você quiser ganhar uma cusparada, eu te dou daqui. E aí, segunda vez, pergunta: e agora você está vendo o quê? Agora eu estou vendo homens. Agora a visão dele estava corrigida. Talvez Deus tenha te levado ao deserto para corrigir sua visão, para dar um segundo toque na sua visão, para você ver que o tamanho do problema talvez não seja tão grande quanto você imagina. Talvez você está imaginando: isso não tem jeito, isso não tem conserto, isso não vai mudar, minha mulher não tem jeito, meus filhos. E Deus está chegando e dizendo para você hoje: ei, hoje eu te trouxe aqui para te dar um segundo toque nas suas vistas, para você enxergar a coisa certa. A Bíblia diz, irmãos, que certa vez havia um discípulo de quem? De Eliseu. Um discípulo que era medroso. Quando ficaram sabendo que havia uma multidão com um exército vindo atrás de Eliseu, ele desesperou. Sabe o que Eliseu... Meu pai, nós estamos perdidos. Sabe o que Eliseu orou? Senhor,
abre os olhos desse jovem e mostre para ele que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu quero fazer essa oração hoje. Feche os seus olhos. Senhor, abre os olhos do teu povo. Mostre que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Dá-nos um segundo toque na nossa visão, para enxergarmos o que o Senhor enxerga. O que você anda enxergando nessa crise? Só problema, só dificuldade? Talvez você precise de um segundo toque. A segunda coisa, o Espírito do Senhor foi quem conduziu aquele homem. Irmãos, eu vejo tanta gente independente, que não quer contar mais com Deus, que não depende de Deus, que não consulta a Deus. Senhor, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Irmãos, a Bíblia diz que nós temos um Deus que quer nos dirigir em toda a verdade. Sempre, não importa o tamanho da coisa, Deus quer nos dirigir. E existem muito poucas pessoas dependentes de Deus. Numa escala de 0 a 10, qual é o seu nível de dependência de Deus hoje? Você vai sair e o invoca, vai viajar, deixa ele em casa e leva as suas malas. Qual é o seu nível de dependência de Deus? A Bíblia diz que certa vez o Senhor chega para Moisés no pé de uma montanha e disse: Moisés, você errou muito comigo, meu filho. Você fez coisas que eu não mandei você fazer, e coisas que eu mandei fazer e você não fez. Por isso eu não entrarei na terra prometida com você. A terra está ali, e você está livre para ir para essa terra. Moisés poderia sair correndo, porque era o sonho de conquistar a terra prometida. Sabe o que Moisés disse a ele, irmãos? Senhor, se tu não fores conosco, não nos mande sair desse lugar. Eu sei quem é o Senhor e o que o Senhor pode fazer por mim. Não nos mande sair desse lugar. E tem gente, irmãos, que sai, entra, faz, pinta, borda, usa o evangelho a seu bel prazer. E depois que se vê enrascada, Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse período, eu estava lendo o livro de Salmos, onde o Senhor adverte o seu povo, onde por muito tempo Ele advertiu, mandou orientações, disse como deveria fazer, e o povo não fez. Agora Ele disse: vocês me clamarão, e eu não mais ouvirei, porque o tempo de ouvir já foi, agora chegou o tempo de juízo. Irmão, não brinque com Deus. Acha que a hora que não vai chegar o limite da misericórdia de Deus, vai chegar. Deus fala 1, 2, 3, 4, e você não acorda e resolve obedecer. Sabe o que vai acontecer? Deus vai se calar. Como a pastora disse hoje, a pessoa vai ficar embrutecida, endurecida, e não vai conseguir mais reagir à voz de Deus. Os seus ouvidos ficarão o quê? Os seus ouvidos ficarão o quê? Agravados ao ponto de não poder ouvir. O Salmos capítulo 32 fala de uma máxima que eu e você precisamos prestar muito atenção, porque, irmãos, tem gente vivendo literalmente esse quadro sem entender. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor, a minha força, se tornou em sequidão de estio. Porém, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Verso 8, depois que você tira o pecado da sua vida, ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Querido, você tem um conselheiro com uma vontade absurda de parar tudo para poder lhe aconselhar. Para você que é jovem, já tem em vista 2, 3 meninas para pedir em namoro, a que vingar você pega, a que responder primeiro você aceita, porém a Bíblia está dizendo: ei, eu estou doido para te aconselhar, eu estou doido para te dirigir, eu estou doido para consertar o seu caminho, eu sei onde isso vai dar. Instruir-te-ei e te aconselharei no caminho que tu deves seguir. Irmão, Deus pôs um GPS em mim e em você, e Ele está dizendo, ó, sobre as minhas vistas, eu sei onde você vai estar, sobre as minhas vistas, eu te aconselharei. O que você me diz disso? Está isento de pecado? Uma hora você tem que estar zerado, irmão. Para vir hoje aqui, eu procurei me zerar. Eu orei, tudo que eu me lembrava que parecia ruim, eu confessei a Deus. Porque eu preciso de conselhos, eu preciso de direção. Eu preciso que Deus esteja ao meu lado dizendo: este é o caminho, andai por ele. O povo, irmãos, está perecendo porque lhe falta conhecimento, direção, clareza de Deus. Vem à igreja precisando ouvir um profeta, mas não consegue ouvir a voz de Deus em casa. No seu momento pessoal, individual, tranquilo com Deus. Talvez Deus esteja nos levando a um deserto para provar o que está dentro do meu coração. Quantos acham que estão no deserto, que Deus levou? Não foi o diabo, não foi você mesmo, não foi porque você gastou além do que deveria. Deus te levou a esse lugar e você está tendo que refletir, concluir uma série de coisas. Levante a mão. Falou, pastor, acho que eu estou num deserto. Levante a mão. Bem alto, fica de pé, para você que acha que está no deserto. Pastor, eu estou. Está doendo, eu estou nesse deserto, essa terra está árida, está seca, eu estou caindo no meio das fissuras da secura, eu estou num deserto. Olha o tanto de gente no deserto. Queridos, deserto não só tem serpente e escorpião, não. Eu quero refrescar a sua memória. Deserto tem água da rocha. Deserto tem codornizes vindo trazendo alimento fresco e diário todos os dias para você. Deserto tem lugar de aconchego de Deus. Durante a noite, no frio, a coluna de fogo vai te aquecer e você vai saber que é Ele. Está lá, não tem dinheiro da conta, teu sogro que nunca te deu nada, chega no outro dia só para não dar para você, dá para sua esposa. Toma, minha filha, para te ajudar. Ele sabe que você está devendo e dá lá e você vai lá pagar, igual eu fiz outro dia com minha filha.
Só para não dar para o Ricardinho, eu dei para ela. Vai lá e paga o negócio. Irmão, deserto, tem mar se abrindo diante do inimigo que vem atrás, correndo atrás de você. O vale pode ter situações inconvenientes, mas no meio do vale tem milagres que só Deus pode fazer. Eu não quero ser leviano hoje à noite, mas eu quero lhe dizer que hoje Deus põe uma profecia na sua boca que vai fazer com que esses ossos ressurjam das cinzas. Que Deus possa fazer com que essa profecia transforme morte em vida, tristeza em alegria. Eu gostaria de encerrar essa noite com um pequeno testemunho, pode parecer muito simplório, mas de um resultado extremamente efetivo. Meu cunhado estava pregando em um desses países, junto com um pastor dele, e um outro pastor estava com dor de cabeça. Ele falou: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça aqui insuportável. Aí meu cunhado falou: eu tenho uma maleta aqui que tem todo tipo de remédio que você precisar. Se eu te der esse aqui, daqui 2 horas, some a dor de cabeça. O pastor dele falou: Lau, só um momento, meu filho. Antes dele tomar o remédio, quero fazer uma oração por ele. Eu quero deixar o Deus de milagres ter a oportunidade de operar um milagre na vida dele. Aí eles curvaram a cabeça, o pastor colocou a mão na cabeça dele e disse: Senhor, o remédio está aqui, mas a boa mão do Senhor nunca se ausentou dele. Eu profetizo agora, no teu nome, chagas, feridas sejam saradas. Quando o pastor orou, o pastor balançou a cabeça, disse: pastor, eu estou curado. Ele disse: eu sabia. E meu cunhado, morto de vergonha, se dirigiu ao pastor dele e disse: pastor, me perdoe pela minha incredulidade. Então ele disse: meu filho, um dia eu fui assim, até eu descobrir que o Deus dos deuses é um Deus que faz milagre de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele é Deus. Eu queria que você aplaudisse o Senhor. Talvez o que a igreja esteja precisando entender é que você serve um Deus insone, um Deus que não dorme nunca, um Deus disposto e apto a operar na sua vida 24 horas por dia. Não é só câncer que Deus cura dor de cabeça, Deus cura mau humor, Deus cura tristeza, Deus cura feiura, Deus cura. Um dia um irmão que aos meus olhos era muito feio, falou: pastor, fala a verdade. Falei: tá bom, irmão. Pastor, o senhor acha que eu sou feio? O Li estava comigo. Pastor, o senhor acha que eu sou feio? Falei: irmão, pergunta outra coisa. Pastor, o senhor acha que eu sou feio? Falei: irmão, você tem uma beleza exótica, mas lá dentro eu tenho certeza que você tem uma beleza interior fora do comum, que Deus te deu, que é só sua, mas você tem a sua beleza e a sua peculiaridade. Falei: então você está me chamando de feio? Eu falei: não, sua beleza é diferente. Falei: mas mesmo assim a gente pode se abraçar, me dê um abraço aqui. Aí deu um abraço. Uma coisa que repercutiu no Brasil inteiro, com mais de 1 milhão de acessos, foi a reportagem do pastor Cláudio Duarte num programa do Raul Gil. Ele, com um homossexual, ele está dizendo: eu não concordo, eu não aceito, mas isso não me impede de te amar, nem de te abraçar. Irmãos, é essa falta de bobeira que a igreja precisa amadurecer. A gente não precisa concordar, como a gente não concorda às vezes com a cor de um carro, com uma roupa.
com um sapato, mas isso não pode nos separar. Ele disse: ei, posso te dar um abraço? E o cara falou: claro que pode. Eles se abraçaram e isso gerou 1.300 curtidas até poucas horas atrás. Então estou precisando encontrar alguém assim para dar um abraço, que deu 1 milhão de curtidas. Pastor da Filadélfia abraça fulano e ele é curado, e aí tem 1 milhão de curtidas. Uma hora que tiver uma coisa dessa, me chama para dar um abraço em alguém. Estou precisando de umas curtidas assim. Ei, acorda. Você serve um Deus que olha por uma mulher prostituta, que ninguém dava nada por ela. Ele olha para ela, não a convida para ir para a cama, simplesmente olha. E o olhar de Jesus a transforma integralmente. O que a igreja do Senhor precisa não é de apontar o dedo, nem de condenar, é olhar com o olhar de Jesus. Tudo isso muda. Ao invés de espancar e bater, você pode dizer: ei, eu te amo. E para encerrar, um dia meu filho estava desesperado com a escola. Falei: meu filho, não tem problema se você não tiver tirado a média que gostaria. Quero dizer uma coisa para você: eu te amo com ou sem nota, você é meu filho. Eu tenho orgulho de você. Se eu tirar 4, vou ficar triste, mas eu te amo, você é meu filho. Irmão, não troque seu filho por nota. Ele é seu filho. O vale pode ser grande, mas no meio do vale, o Senhor está presente. Pastor Ricardo, sabe cantar aquela do vale? Aquela que nós íamos cantar hoje de manhã? Não. Aquela Paz no Vale. Ô irmão, um irmão falou: pastor, cantar esse negócio de hino que tu cantou cristão é mó furada. Irmão, mó furada é não cantar. Mó furada é você não adorar a Deus. Isso é mó furada. Não tem hino velho, hino novo. Existe uma motivação de exaltar a Deus. O novo e o velho se ajustam aqui. O negócio é melodia. O negócio é a intenção do coração. Aí você só quer cantar música nova. O Jonathan arrebentou aqui, o estilo dele é maravilhoso. Mas eu não sei se ele sabe essa. Paz no vale. Que o Senhor nos dá paz no vale. Irmãos, e só sabe uma paz que o Senhor dá é quem está no vale. Por favor, feche os seus olhos. Vem cá, pastor Ricardo. Sabe essa? Só um trechinho. Essa aí mesmo. Vem cá, pega o microfone aí. Nós vamos cantar essa. Eu treinei essa também. Irmão, depois que Deus me curou, eu estou todo. Estou até cantando. Vou até gravar um CD. Vai, varão. Cadê os músicos aqui para acompanhar? Senão eu toco aqui. Sabe essa, Samuel? Da sua época? Sabe essa? Haverá Feche os seus paz olhos. no vale para mim. Profetiza isso para você. Haverá paz no vale para mim. Eu sei. Nem a sombra da noite eu temerei. Haverá paz no vale para mim. Para você também. Vamos ficar de pé e cantar juntos, somente esse trecho, vamos lá? Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim.
nem a sombra da noite eu temerei. Haverá paz no vale pra mim. Mais uma vez, haverá paz no vale. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Mais uma vez, haverá paz no vale. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa à igreja. Igreja é igreja, ela não canta só os top 10, não. Ela canta a música de adoração, amém? E para os mais novos que nunca tiveram contato com esse tipo de música, por exemplo, do cantor cristão, cada música do cantor cristão tem uma história por trás. Aquela música que o pai fez quando perdeu toda a família em alto mar, sabe um pedacinho dela? Sou feliz. Sou feliz. Essa música foi feita quando o pai perdeu toda a sua família em alto mar. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.